Quando a gente pensa em um parque estadual, imaginamos um local muito bonito, com montanhas, cachoeiras, um local agradável para fazer um acampamento, montar uma barraca, mas nesse caso aqui vocês vão ficar bem chocados com tudo o que aconteceu e foi algo muito brutal. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. O Parque Estadual Devil's Den fica no noroeste de Arkansas, bem no coração das montanhas Ozark, onde o terreno varia de colinas suaves e formações calcárias irregulares, esculpidas ao longo de milênios. O parque recebeu esse nome de uma lenda local, histórias transmitidas de gerações em gerações sobre estranhos acontecimentos nas depressões e cavernas. Alguns dizem que os soldados se esconderam ali durante a Guerra Civil. Outros falam sobre foras da lei que usavam as cavernas como esconderijo. O nome sempre foi um mistério, mas por décadas esse perigo existiu apenas em histórias contadas ao redor da fogueira. Devil's Den era conhecido por sua vista panorâmica, suas excelentes escaladas em rochas e suas trilhas ideais para famílias. Mas isso mudou. Nos fins de semana de verão, você pode encontrar casais jovens e suas primeiras viagens de acampamento, homens e mulheres caminhando pelas trilhas e famílias apresentando seus filhos à natureza. No sábado, 26 de julho de 2025, a família Brink escolheu uma trilha popular. O sinal de celular era instável ou inexistente, o que alguns visitantes consideram parte do encanto. Isso os obriga a se desconectar e estar presente com a natureza em vez de checar o celular a cada poucos minutos. Para a família Brink, aquele lugar representava possibilidades. Eles haviam acabado de se mudar da Dakota do Sul em busca de oportunidades e um novo começo. Clinton, de 43 anos, havia sido transferido e começaria seu novo emprego como motorista de entrega de leite na próxima segunda-feira. Kristen, de 41 anos, era enfermeira formada e planejava continuar sua carreira médica no Arkansas. As filhas estavam animadas com a mudança, com a possibilidade de explorar novos lugares e fazer novos amigos antes do início das aulas. Aquela caminhada de sábado fazia parte dessa exploração, uma aventura em família para descobrir o que seu novo estado tinha a oferecer. A Polícia Estadual do Arkansas recebeu uma ligação às 2h40. Quem estava na trilha ouviu gritos desesperados e aterrorizados na mata. Os sons ecoavam entre as árvores de uma forma que impossibilitava determinar a localização exata. Mas o medo naqueles gritos eram inconfundíveis. Os guardas do parque responderam em poucos minutos, correndo pelas trilhas em direção à parte inferior do circuito Devil's Den. Duas meninas de 7 e 9 anos estavam na trilha cercadas por outros caminhantes que pararam para ajudar. As crianças tremiam, com os rostos cobertos de lágrimas, e mal conseguiam falar em meio aos soluços. Elas explicaram que estavam caminhando com os pais, quando um homem, com uma faca, apareceu e atacou o pai delas. A mãe as empurrou e mandou que corressem. Gritou para que elas continuassem correndo, sem olhar para trás. As meninas então fizeram o que a mãe mandou, saíram correndo, correram ali o máximo que podiam e em um momento pararam e olharam para trás e viram que os seus pais não estavam ali. Então elas ficaram desesperadas, eram crianças ali perdidas no meio daquelas trilhas. Então logo depois, um homem que estava caminhando no local ouviu os gritos e perguntou o que tinha acontecido. As meninas contaram que um homem apareceu com uma faca, então esse homem colocou essas crianças num local seguro e ele foi atrás para descobrir o que tinha acontecido. Ele encontrou Clinton e Kristen Brink caídos no chão, ambos com múltiplos ferimentos de faca. Eles estavam à beira da morte. Quando os socorristas chegaram ao local, já era tarde demais. Clinton e Kristen haviam falecido. O que os investigadores encontraram naquela trilha
revelou um cenário de caos. Ambas as vítimas haviam sido esfaqueadas várias vezes. O legista documentou ferimentos de defesa em suas mãos e braços, evidência clara de que Clinton e Kristen lutaram. A cena sugeria que Clinton havia sido o primeiro alvo. Kristen, segundo o que as meninas contaram aos investigadores, conseguiu afastar as filhas do perigo antes de voltar para ajudar o marido. Os detetives examinaram cuidadosamente a cena do crime, coletando todas as evidências em potencial. Na terra e na vegetação, encontraram um terceiro conjunto de DNA, que não correspondia a nenhuma das vítimas. O agressor provavelmente havia se ferido durante a luta. Era uma prova crucial, mas ao comparar o DNA com o banco de dados nacionais e estaduais, não encontraram nenhuma correspondência. Quem quer que tivesse feito isso não tinha antecedentes criminais que incluíssem coleta de DNA. A equipe de investigação se espalhou pelo parque, entrevistando todos os visitantes que conseguiam encontrar. Devil's Den estava movimentado naquele sábado, cheio de famílias e caminhantes aproveitando o clima de verão. Essas entrevistas começaram a dar resultados. Várias testemunhas relataram ter visto um homem que correspondia a uma descrição específica. Ele era branco, de porte físico médio, vestia uma camisa de manga comprida com uma de manga curta por cima, calças escuras, um boné de beisebol preto, óculos de sol e usava luvas. Ele carregava uma mochila preta. Um dos caminhantes se lembrou especificamente de ter visto esse homem com sangue no rosto, caminhando apressadamente para longe da área onde os Brinks foram encontrados. Os detalhes das roupas eram significativos. Luvas, no verão, isso sugeria que a pessoa estava tentando evitar deixar impressões digitais. Não se tratava de alguém fazendo uma caminhada casual. Era alguém preparado, alguém que havia pensado em como se esconder. Mais revelador ainda, testemunhas relataram ter visto um homem com essa descrição entrando em um sedã preto e saindo rapidamente do parque. O veículo, possivelmente um modelo esportivo, tinha a placa parcialmente coberta com o que parecia ser fita adesiva. A Polícia Estadual do Arkansas divulgou o retrato falado e a foto tirada por um caminhante atento. Durante semanas, o Devil's Den permaneceu fechado. Equipes de busca vasculharam cada centímetro das trilhas, procurando por evidências, pistas, qualquer coisa que pudesse levá-los ao assassino. A resposta do público foi imediata e avassaladora. Dicas chegaram de todo o Arkansas e de outros estados. Pessoas ligaram de estados vizinhos e todos tinham uma teoria. Todos queriam ajudar. O retrato falado foi exibido em noticiários e nas redes sociais, sendo compartilhado milhares de vezes. Nos bastidores, os investigadores estavam reconstruindo a cronologia dos acontecimentos. Recolheram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais perto do parque, de postos de gasolina e lojas de conveniência ao longo das rotas que saíam do parque. Quando começaram a analisar essas imagens, surgiram padrões. O sedã preto apareceu em vários locais e, crucialmente, tinha características distintivas que o tornavam identificável. Os detetives determinaram que eles estavam procurando um Kia Stinger de 2022, um sedã esportivo de 4 portas que correspondia perfeitamente à descrição das testemunhas. Mais importante ainda, a placa do veículo estava parcialmente encoberta, exatamente como as testemunhas haviam relatado. Agora eles tinham uma marca e modelo específicos para procurar. A descoberta veio de um lugar inesperado. Um policial atento avistou o carro preto estacionado em frente a uma barbearia em Springdale, Arkansas, a cerca de 48 quilômetros ao norte de Devil's Den. Era quarta-feira, 30 de julho, apenas 5 dias após os assassinatos. O veículo correspondia a todos os detalhes dos relatos das testemunhas e das imagens das câmeras de segurança. Dentro da barbearia, um homem estava cortando o cabelo. Os policiais o reconheceram imediatamente como correspondente à descrição do suspeito. Mas havia algo a mais. Ele apresentava ferimentos visíveis que pareciam compatíveis com o tipo de lesão que alguém poderia sofrer em uma luta violenta. À 1h18 da tarde, as câmeras de segurança registraram o carro preto entrando no estacionamento. Minutos depois, o suspeito entrou na barbearia e sentou-se na cadeira do barbeiro. 12 minutos depois, antes de terminar o corte de cabelo, a polícia interveio. O homem foi preso. Seu nome era Andrew James McGann. Ele estava com 28 anos na época. Andrew James parecia ser a última pessoa que se envolveria em um duplo homicídio. Ele era professor certificado com credenciais no Arkansas, Texas e Oklahoma.
Não havia ficha criminal. Apenas algumas semanas antes, havia sido contratado pelas escolas públicas em Springdale para lecionar no 5º ano, a partir daquele semestre. Ele era culto, articulado e, segundo todos os relatos, uma pessoa comum. Mas, à medida que os investigadores aprofundavam a investigação, começaram a surgir problemas. Sua carreira docente, embora breve, foi marcada por padrões preocupantes. Na primavera de 2023, ele foi afastado de uma escola primária no Texas. Os motivos incluíam problemas de gestão na sala de aula, julgamento profissional questionável e favoritismo por alunos. Ele reapareceu em Broken Arrow, em Oklahoma, onde lecionou para o 5º ano durante o ano letivo de 2023-2024. Mais uma vez, passou por todas as verificações de antecedentes necessárias. Mais uma vez, foi colocado como responsável por crianças. E mais uma vez, pediu demissão, dessa vez em maio de 2025, antes de se mudar para o Arkansas. O padrão ficou claro. Andrew era contratado, surgiam problemas, ele se demitia antes de enfrentar consequências sérias e se mudava para um novo distrito, onde seus problemas anteriores não eram comunicados adequadamente ou não eram considerados preocupantes. Foi uma falha do sistema que permitiu que ele continuasse a ter acesso a vagas de professor, apesar dos sinais de alerta. Ainda assim, nada em seu histórico profissional sugeria violência. As queixas eram sobre profissionalismo e bom senso, não sobre agressão ou ameaças. Nada poderia ter sido previsto do que aconteceu naquela trilha e Devil's Den. Quando a polícia revistou o veículo dele, encontrou sangue no interior. Os testes de DNA confirmaram que o sangue correspondia ao encontrado na cena do crime. Sangue que pertencia ao próprio Andrew, e confirmaram que ele havia se ferido no ataque. As evidências eram incriminatórias. Seu sangue na cena do crime, seu sangue no carro, seu veículo flagrado por câmeras de segurança saindo da área, suas roupas correspondendo às descrições das testemunhas, seus ferimentos compatíveis com uma luta violenta. Diante dessas provas, Andrew McGann teria confessado aos policiais. Ele admitiu ter esfaqueado Clinton e Kristen Brink, até a morte naquela trilha. Após contratar um advogado, ele retratou sua confissão e se declarou inocente de ambas as acusações de homicídio qualificado. O promotor do condado de Washington, Brandon Carter, deixou claro desde o início. Seu gabinete buscaria a pena de morte. A brutalidade do crime, a aleatoriedade do ataque, o fato de 2 crianças pequenas terem ficado órfãs, todos esses fatores pesavam a favor da punição mais severa prevista pela lei do Arkansas. E todos se perguntavam: por quê? Andrew não tinha nenhuma ligação conhecida com a família Brink. Eles nunca se encontraram, não moravam na mesma cidade, não frequentavam os mesmos lugares, não tinham amigos ou conhecidos em comum. O ataque pareceu totalmente aleatório. Uma família no lugar errado na hora errada, cruzando o caminho de alguém que decidiu, por razões que só ele conhecia, cometer um assassinato. Em outubro de 2025, as autoridades admitiram que ainda não tinham um motivo claro. Andrew, por meio de seu advogado, permaneceu em silêncio sobre o assunto. O que quer que o tenha levado a atacar a família naquele dia, permanece um mistério. A falta de um motivo torna a tragédia ainda mais frustrante para aqueles que buscam compreendê-la. Se houvesse uma razão, por mais distorcida que fosse, ela poderia fornecer alguma estrutura para a compreensão. Mas a violência aleatória, a violência sem propósito ou provocação, desafia a nossa necessidade de dar sentido ao mundo. Ela sugere que a segurança é uma ilusão e que o perigo pode surgir do nada, que preocupações e bom senso nem sempre são suficientes. As filhas dos Brink, cujos nomes foram mantidos em sigilo para protegê-las, estão sendo criadas por parentes. Elas estão cercadas de amor e apoio por uma família determinada a ajudá-las a superar um trauma que nenhuma criança deveria jamais vivenciar. Logo após os assassinatos, a resposta da comunidade foi extraordinária. Uma campanha do GoFundMe, lançada por um primo da família, arrecadou mais de $80 mil para cobrir os custos do funeral e apoiar o futuro das meninas. Vigílias foram realizadas em todo o noroeste do Arkansas. Amigos descreveram Clinton e Kristen como pais dedicados, pessoas entusiasmadas com um novo começo em Arkansas. Danica Auren, amiga da família, compartilhou uma lembrança que capturou a essência deles. Quando ela teve dificuldades para encontrar alguém para cuidar de sua filha, os Brinks se ofereceram para cuidar dela, sem hesitar. O Parque Estadual Devil's Den reabriu, mas as pessoas dizem que a atmosfera mudou.
As trilhas continuam lindas, mas paira uma sombra sobre tudo isso. Um conhecimento que não pode ser esquecido. Em 26 de julho de 2025, 2 boas pessoas morreram ali, assassinadas por um desconhecido sem motivo aparente. A trilha, onde os Brink morreram, permanece aberta. Pequenos memoriais às vezes aparecem perto do início da trilha, com flores, bichinhos de pelúcia, bilhetes para as 2 pessoas que a maioria dos visitantes nunca conheceu, mas com quem se sentem conectados pela dor compartilhada. Os bilhetes frequentemente mencionam as filhas, expressam a esperança de que elas estejam bem e prometem que seus pais não serão esquecidos. Andrew permanece sob custódia, detido sem direito à fiança enquanto aguarda julgamento. As provas contra ele são esmagadoras. Seu DNA na cena do crime, descrições de testemunhas oculares que correspondem à sua aparência, imagens de câmera de segurança de seu veículo e sua suposta confissão. Sua equipe de defesa sinalizou que argumentará por sua inocência, apesar da retratação da confissão, embora a estratégia de defesa que poderão adotar ainda não esteja clara. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como a gente viu, é um caso novo, ele ainda não foi concluído, mas a gente imagina que a polícia tem ali o responsável por tudo isso, DNA, enfim, várias evidências que apontam para ele como assassino. A gente não consegue entender por que ele fez isso, mas a promotoria busca a pena de morte. Então, qualquer nova informação sobre esse caso aqui, quando começará o julgamento, eu conto aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.